Com a proteção do senhor, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus eminentes colegas, julgadores, o digno procurador regional eleitoral, os dignos advogados aqui presentes, advogados, jurisdicionado e servidores da casa. A ata já foi assinada ontem, né? Com a diplomação. Eu anuncio que continua adiados em razão do pedido de vista os processos 57.429, item 2.1 da pauta física. Aí, o processo também 601.139, item 1.1 da pauta eletrônica. Está escrito pauta física, pauta eletrônica. Atendendo o pedido de preferência, na verdade retomando, né? Dr. Paulo César Alves Sodré, o processo eletrônico 0601-688, é um recurso de representação, propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos, volantes, santinhos, impressos, etc. A parte que está recorrendo é a Procuradoria Regional Eleitoral. A parte recorrida é o Danir Bortolini e Mauro Mendes Ferreira. Dr. Paulo César Alves Sodré está com a palavra. Só um minutinho, senhor presidente. Está descendo aqui. Vai passar. Vai barrar. Ah, tá. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que julgou improcedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Ondani Bortolini, conhecido como Nininho, candidato ao cargo de deputado estadual, e Mauro Mendes Ferreira, candidato ao cargo de governador. Na representação ajuizada pelo recorrente, este asseverou em síntese que, reproduz aqui na íntegra, consoante demonstra os fatos anexos no dia 7 de 10 de 2018, data na qual ocorreu o pleito eleitoral, foi feito um intenso derrame de santinhos representado Nininho e Mauro Mendes nas vias públicas, calçadas e até mesmo no interior de prédios públicos onde funcionam locais de votação da zona eleitoral de Rondonópolis, com a inescondível finalidade de promover propaganda eleitoral irregular. E aí prossegue o Ministério Público narrando os fatos que após eu apreciarei novamente quando do mérito, né? Finaliza argumentando que estando comprovado o malfadado derrame de santinhos do candidato representado nas vias públicas próximas aos locais de votação no dia das eleições de 2018, tem-se que a sua responsabilização mediante aplicação de multa em caráter pedagógico é medida que se impõe nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Lei de Regência. Ele transcreveu o presidente do TSE, fez referência ao teor de recomendação da Procuradoria Regional Eleitoral, bem como fez constar do corpo desordial imagens. Contestações tempestivamente apresentadas, com alegações de fato impeditivos do direito do autor. Por tal razão, foi oportunizada nova vez dos autos ao recorrente, momento em que refutou as alegações trazidas pelos recorridos. Apresentou ainda a petição com a juntada de autos de constatação lavrados pelo promotor da 10ª Zona Eleitoral de Rondonópolis, além da petição carreando aos autos a informação lavrada pela Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis. Instado se manifestar, o representado Mauro Mendes reiterou os argumentos contidos na contestação e impugnou pela improcedência dos pedidos, impugnando ajuntando a posteriori do auto circunstanciado e novas imagens pelo representante. O representado Nininho deixou transcorrer em Albis o prazo para a manifestação. A sentença foi proferida julgando improcedente o pedido. O representante, ora recorrente, interpôs recurso eleitoral constante dos autos, alegando em síntese que ficou configurada a ocorrência do derramamento de santinho, pois pelas imagens constantes iniciais é possível verificar que haviam diversos santinhos espalhados pelo local de votação. Não é razoável exigir que a prova fosse feita de forma literal, com centenas de imagens para demonstrar
que a cada metro quadrado das escolas existiam materiais de propaganda derramados. A imagem demonstrando cerca de 10 centímetros aglomerados, que se trata de uma prova amostral que indica o padrão visualizado no local e comprovado pelos autos de constatação e demais imagens apresentadas na representação ajuizada. Outro sim, não apenas imagens confirmam tal fato, o auto de constatação assinado por servidor da Promotoria Eleitoral do município de Rondonópolis e datado 7 de outubro demonstra que foi identificado no local data e horário de votação um derrame de santinhos ao longo da calçada nas proximidades da Escola Estadual Major Otávio Pitaluga. E assim continua. No tocante ao não conhecimento dos autos de constatação juntados, também não merece acolhida, nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil, é plenamente possível juntar de documentos a título de produção de prova no curso da instrução processual, de modo que não há razões para que o nobre julgador não conheça os documentos aqui relacionados. Pugna ao final pela reforma da sentença para julgar procedente a representação aplicando seus requeridos à multa prevista na legislação. Contra razões do requerido Mauro Mendes, oportunidade que requeriu a manutenção da sentença atacada, e aqui com a síntese das ponderações dele. Da mesma forma, o recorrido Danir Bortolini fez suas contrarrazões, estão aqui descritos os motivos pelos quais ele pede a manutenção da sentença. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. O voto. Conheço do recurso por ser tempestivo. Na representação ajuizada pelo recorrente, foi requerida a condenação dos representados, ora recorridos, à sanção administrativa de multa pela prática da propaganda irregular conhecida como derramamento de santinhos em local de votação ou vias próximas na véspera ou dia do pleito, o que é vedado por lei, conforme já relatado. Aduziu o recorrente em suas razões, resumidamente, os seguintes tópicos. 1. Embora as imagens constantes dos autos retratem uma quantidade pequena de santinhos derramados, se trata de uma prova amostral que indica um padrão visualizado no local e comprovado também pelos autos de constatação juntado ao processo. E não merece ser acolhida a tese de não conhecimento dos autos de constatação juntados a posteriori pelo representante, pois ainda que não se trate de documentos novos, foram juntados a fim de elucidar a questão arguída pela defesa. Passo a analisar os argumentos. Da pequena quantidade de santinhos retratados nas imagens que instruíram a inicial. No que pertine ao tópico 1 aqui, embora quase todos os argumentos contidos na peça recursal já tenham sido abordados na sentença, eu compreendo algumas observações. E aqui eu costumeiramente trago aquelas 3 premissas de que a foto por si só é possível para materializar, não há necessidade de auto circunstanciado, mas o auto circunstanciado por si só não é possível para comprovar derramamento de santinhos. Por ocasião da sentença recorrida, afirmei que a conclusão da análise do conjunto probatório nos presentes autos é de que este não foi capaz de confirmar a materialidade da conduta, seja pela ausência de imagem do ato de derrame de santinho nos locais de votação ou vias próximas, seja porque as imagens se relacionavam com propaganda em favor de outros candidatos que não os ora representados. Isto é, não foi observada a primeira premissa acima conceituada. Isso porque, em razão da distância da captura das imagens, bem ainda da qualidade das fotografias apresentadas, não foi possível afirmar com convicção a ocorrência da conduta de derramamento de santinhos vedada por lei. Só fazendo um parênteses, de fato, há fotos, mas a distância dessas fotos você não consegue visualizar com clareza. São muitos santinhos, mas assim, colhidos ao bojo, né? Não há assim uma especificação com nitidez. Nessa esteira, trouxe precedentes dessa corte e de outros tribunais regionais para os quais se exige para a configuração de prática da propaganda irregular consubstanciada em derramamento de santinhos, arcabouço probatório contundente. Se não vejamos, aí eu trago os precedentes de que é preciso que haja um acervo probatório consistente, aqui do próprio desembargador Pedro Sakamoto, dizendo que é preciso que a propaganda haja provas incontroversas. Há também aqui o outro do Paraná, a falta de prova de efetiva distribuição de santinhos em vias públicas, a fácil aplicação da multa, enfim, é preciso um acervo probatório consistente. Aqui também de São Paulo, todos são no mesmo sentido. E também do Rio de Janeiro.
A propósito, em recente julgado desta Corte, na representação aqui mencionada, 061677, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor do candidato Mauro Mendes Ferreira, um dos recorridos na presente representação, distribuído ao doutor juiz auxiliar de propaganda, doutor Jacques Francisco Coleta Coutinho, foi proferida decisão de mérito pela improcedência dos pedidos, situação semelhante a essa, considerando que não ficou configurada a propaganda irregular. A decisão essa que foi confirmada pelo plenário desta Corte por unanimidade na sessão do dia 27 de novembro de 2018. O outro ponto, necessidade de reconhecimento dos autos de constatação juntados a posteriori pelo representante, pois ainda que não se tratem de documentos novos, foram juntados a fim de elucidar a questão arguída pela defesa. E aqui, antes de prosseguir, eu vou fazer uma meia-culpa, porque na verdade eu acabei induzindo o próprio Ministério Público em erro. Porque o rito da representação ela é célere, ela não exige, excepcionalmente se exige dilação probatória, mas é testemunhal. A prova documental ela tem que ser trazida junto com a inicial. E no caso, o autor, o representado, arguiu, olha, não há prova de que as fotos foram produzidas no dia das eleições. E por conta disso eu entendi que era um fato impeditivo, eu abri vista ao Ministério Público e disse, olha, inclusive para fazer prova, mas eu me referi a provas novas, porque o ônus tem que trazer, o auto circunstanciado tem que ser com a inicial. Então, acabei que eu mesmo induzi o Ministério Público em erro, né? Essa questão se refere à segunda premissa que descrevi anteriormente, no sentido de que o termo de constatação ou auto circunstanciado não é requisito indispensável, entretanto sua presença corrobora o acervo probatório, especialmente no que tange aos detalhes da ocorrência, como o local de infração e o volume do material identificado. O que se observa nos presentes autos é que somente ao ser notificado para se manifestar a respeito dos fatos modificativos, indicados pelos representados, ora recorridos, é que o recorrente carreou ao processo os autos de consideração que se vê no ID 90688. Friso que na sentença, ao não admitir a referida prova para caracterizar a materialidade do ilícito, não coloquei em xeque, como nunca coloco, a validade dos documentos subscritos por representante do Ministério Público Eleitoral, detentor de fé pública. A fim de evitar repetições desnecessárias, transcrevo abaixo os fundamentos da decisão nesse aspecto. Disse na oportunidade. Com relação aos autos de constatação e informação, tenho que, não obstante o representante tenha sido intimado para se manifestar a respeito dos fatos impeditivos alegados pelos representados, podendo inclusive produzir prova, me referi à prova nova, conforme autoriza o artigo 435 do CPC. Até o referido dispositivo, somente se admite a juntada de provas novas relativas a fatos pretéritos, quando a parte comprovar a justa causa que impediu de produzir tais provas em momento anterior, o que não se verificou nos presentes autos. Com efeito, os documentos juntados a posteriori pelo representante deveriam, em verdade, ter acompanhado a exordial. Nesse sentido, o senhor José Jairo Gomes, a respeito da fase probatória no rito das representações por propaganda irregular, diz o doutrinador, constitui o ônus das partes carregar os autos com a petição inicial e a contestação às provas dos fatos que alegam. Para a doutrina, ainda quando admitida a dilação probatória, somente se dará quando imprescindível ao deslinde da causa e em benefício da parte representada, privilegiando os princípios do contraditório e ampla defesa. Se não, vejamos, aqui eu trago até um excerto doutrinário do doutor colega Antônio Veloso Pereira Júnior, em que ele diz, contudo, o juiz deverá aquilatar a necessidade de prova, evitando a produção necessária em afronta à celeridade em desperdício de energia processual, que tem que ser com a inicial, ele quis dizer com isso, né? Assim, defiro a juntada das petições, disse eu na sentença, e dos documentos para efeito de documentação dos atos processuais, contudo, não conheço os documentos juntados, tendo em vista que todos eles deveriam ter acompanhado a exordial, não se tratando de documentos novos e não tendo a parte demonstrado, ou sequer alegado, motivo plausível para não juntá-los antes, o que impede seu conhecimento. Eu faço aqui uma outra parte, é que esses autos circunstanciados, ao contrário dos demais autos circunstanciados, que são produzidos de forma prévia, que são ricos em detalhes, eles são bem lacônicos.
né? Apenas o promotor disse que estive no dia tal e vi vários santinhos. Não é aquele auto circunstanciado que dizia a quantidade e tal, não foi. Pode ser um auto, mas não é circunstanciado. Exatamente, pode ser tudo menos circunstanciado. Vossa Excelência foi bem feliz na observação. Feitos os devidos registros e acréscimos, tenho que a adesão recorrida se mantém pelos seus próprios fundamentos, suficiente para afastar a pretensão recursal. Ante o exposto, por não vislumbrar elementos jurídicos e fáticos aptos a modificar o entendimento constante da sentença recorrida, nego o provimento do recurso interposto e mantenho intacta a sentença proferida. É como voto, senhor presidente. Isso. Algum voto divergente do colega? Todos estão de acordo? Então proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Retirada de pauta a pedido do relator, o doutor Ricardo Gomes de Almeida, a prestação de conta do candidato ao cargo de deputado estadual Silvano Ferreira do Amaral. Na sequência, doutor Paulo César Alves Sodré. O agravo interno do recurso de representação, propaganda política, propaganda eleitoral, omissão de informações obrigatória. O agravante é a Procuradoria Regional Eleitoral. O agravado é o Marcos de Oliveira Harter. Por favor, doutor Paulo, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão que negou o seguimento ao recurso interposto pelo representante por ausência de interesse recursal. Na espécie, tratava-se de recurso eleitoral ajuizado pelo Ministério Público, interposto, visando a reformar a sentença proferida por esse juiz que indeferiu a inicial e julgou extinta sem julgamento de mérito a presente representação sob fundamento de carência de interesse de agir. O recurso sustentava a fragilidade dos fundamentos da decisão recorrida, já que, na visão do seu subscritor, quando se tem como finalidade a aplicação da multa, o interesse de agir consubstanciado na necessidade de adequação está presente. Ao interpor recurso, ao interpor presente agravo interno, o agravante alega em síntese que não há dúvidas quanto à presença do interesse de agir na modalidade de interesse de adequação, já que a representação ajuizada encontra respaldo no artigo 96 da Lei 9.504/97, assim como na modalidade de interesse e necessidade, pois houve violação da norma jurídica. E assim continua. No que diz respeito ao interesse de utilidade, ele fundamenta, e assim ele continua a fundamentar o motivo. Por essa razão, pugnou a douta Procuradora Eleitoral pelo provimento do recurso com a consequente reforma da adesão monocrática, a fim de assegurar a apreciação também por esse plenário do recurso inominado interposto nesses autos. Observando que o agravo havia sido intimado somente via moral, o agravado havia intimado somente via moral eletrônico, determinei sua intimação nos termos do artigo de regência da resolução. Devidamente intimado, o representado ora agravado quedou-se inerte. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, esse caso aqui, ele é de uma certa singeleza, mas, inclusive o Ministério Público, foram 2 processos que o Ministério Público ajuizou, não se trata de derramamento de santinhos, em que é uma flexibilização correta da jurisprudência, em que há derramamento de santinho, por exemplo, no dia 7 de outubro, e o Ministério Público não consegue, por óbvio, ajuizar todas as demandas no dia 7 de outubro, no caso do primeiro turno desse ano. E ajuiza aí no dia 8, dia 9, e tem se admitido. Mas nesse caso, os fatos ocorreram em setembro, 25 de setembro, salvo engano. Então, só foram ser ajuizados 19 dias depois. A ação só foi ser ajuizada no dia 19 de outubro e era propaganda eleitoral irregular. Obviamente, encerrada a eleição, encerrado o período eleitoral, aqui eu trago vasta jurisprudência do TSE, de vários tribunais, inclusive do nosso tribunal, em que há uma decadência, que o ilícito eleitoral ele tem a finalidade de coibir o abuso durante o processo eleitoral. Ultrapassado o processo eleitoral, não há mais a necessidade de utilidade da coibição e da multa. E é por isso, inclusive, de 2 processos em que eu
eu indeferi. No Ministério Público Eleitoral não recorreu, no outro ele recorreu. E é esse aqui, né? E eu trago vasta jurisprudência, não sei se há necessidade de ler, no sentido de que até que se admite um dia ou outro, mas não 19 dias. Então, a propaganda irregular, o prazo fatal é o dia da eleição, no caso do primeiro turno, já que não houve segundo turno aqui. Abrindo-se exceção para 1 ou 2 dias posteriores, mas não 19 dias. Os fatos nem foram no dia 7 de outubro, os fatos foram em 25 de setembro, ou finalzinho de 29 de setembro, e foram ser propostos lá no dia 26 de outubro. Então eu entendi que não havia mais necessidade de utilidade do pedido e acabei extinguindo o feito. É o voto, senhor presidente. Indago-se a necessidade de ler na íntegra, porque a matéria é jurídica. Deixa eu só fazer uma pergunta. Doutor Paulo, eu vejo aqui do relatório, está constando o seguinte, só aqui que eu fiquei com uma dúvida. Vossa Excelência diz, trata-se de agravo interno interposto pelo Ministério Público contra a decisão de ID que negou seguimento ao recurso interposto. Então, ele interpôs um recurso... perfeito. Que, na verdade, eu indeferi. Indeferiu a inicial. Aí ele, contra essa inicial, ele entrou com agravo regimental. Ele recorreu. Aí eu neguei seguimento ao recurso, com base na jurisprudência consolidada. Por quê? Foi tão uma estratégia que eu fiz, como o réu, o representado sequer foi notificado. Se eu não fizesse isso, eu teria que mandar citar para defender daquilo que nem havia sido citado. Então, indeferi a inicial, o Ministério Público recorreu. Eu neguei seguimento para possibilitar que o Ministério Público agravasse, como de fato fez, eu trouxesse ao pleno. Aí, quando ele agravou, eu até notifiquei, intimei por e-mail, por mural eletrônico, depois determinei que fosse intimado por e-mail o representado para que ele se manifestasse. Vossa Excelência, entendeu? Então foi isso, foi a sequência lógica, porque eu não cheguei a constituir. Como eu vi que já estava decadente, já estava fora do prazo, eu sequer mandei notificar o representado, porque entendi que não havia utilidade e necessidade de um procedimento. Essa foi a dinâmica dos fatos. Senhor presidente, eu gostaria de usar a palavra no momento adequado. Perfeito. É porque o doutor Ulisses estava aceso ali. É o seguinte, eu estava olhando aqui, doutor Paulo Sodré, parece assim que eles falam decadência de uma forma reflexa, né? Eles, pelos julgados que Vossa Excelência juntou, parece que a discussão está em torno do interesse de agir. Uhum. Da ausência de interesse de agir. Eu lancei naquele mandado de segurança um entendimento diferenciado acerca da nova configuração, no meu sentido, da nova configuração do interesse de agir, notadamente do trespasse do Código de 73, Código Bussard, para o Código de 2015, e também pela assunção da corte de vértice dos tribunais. Aqui, eles configuram justamente isso. Olha, faltou interesse de agir, mas assim, a meu sentir, essa necessidade de fixação de entendimento na corte, ela suplanta esse posicionamento de queda de interesse de agir. E assim, penso também, e nada obsta de repente, overruling, uma superação, nós poderíamos pensar nesse sentido, e os reflexos dessa conduta dele, que foi realizado por essa parte requerida nos autos. Então, eu peço vistas dos autos para mais bem elaborar. Então deixa eu ler o voto na íntegra, porque na verdade eu coloquei, porque eu achei que era uma matéria que até mas então eu entendi, eu li aqui, pelo que eu vi aqui, o norte é esse, né, doutor Paulo? O norte é esse. Mas me parece aqui, que o caso é de... Me parece que o caso não é falta de interesse de agir. Me parece que o caso é de efetiva extinção do feito com resolução do mérito por conta da decadência. Que na verdade... sim, que a data de corte... Porque, veja, o objetivo é a aplicação de multa. O objetivo da representação é a aplicação de multa. A aplicação de multa, ela pode se dar a qualquer tempo.
antes da eleição, depois da eleição. Não há, pelo simples fato, aplicar multa, o transcurso de tempo não afasta a possibilidade de, em nenhuma ação específica, se aplicar uma multa. O que me parece que ocorre aqui é a data de corte é a data da eleição. Representação por propaganda irregular tem que ser movida até a data da eleição. Se ela não foi movida até a data da eleição, foi movida posteriormente, houve a decadência. Não há mais a possibilidade de se mover a ação em razão exatamente desse fenômeno. De modo que, havendo o transcurso da data da eleição, excluindo essa questão que o Dr. Paulo trouxe de possível flexibilização, o que não seria o caso, já que a conduta aconteceu dias antes, né, do processo eleitoral, nós teríamos, inevitavelmente, o fenômeno da decadência. O que fugiria exatamente desse debate, que nós sabemos a posição que o Dr. Peleja tem, até trouxe um estudo bastante aprofundado a respeito, né, e talvez a questão se resolveria mais simplesmente. Na verdade, o doutor Ulisses foi oportuno, porque assim, houve uma construção jurisprudencial. Porque a decadência, não há uma prisão decadencial em lei. Aí a jurisprudência criou. É um prazo decadencial decorrente da falta de interesse de agir, que se o representado, pode ser o partido político, a coligação ou o próprio Ministério Público, ele tem qual que é o interesse dele, até a data do processo eleitoral. Então, claro que o pano de fundo é a decadência mesmo. E aí construiu-se... Foi decorrente, só me permite, decorrente de uma construção, jurisprudencial. Diferente dos casos... Não existe lei, não existe lei. Então, não existe lei. É uma decadência decorrente de construção jurisprudencial. Agora, diferentemente dos outros casos que nós trabalhamos aqui em 15 dias após a diplomação. Não, é consórcio. Então, extremamente consolidada nos tribunais. Extremamente então, consolidada. Assim, uma decadência construída. Exatamente. No dia da eleição, a doutora Cristina, me lembro bem, trabalhando, ela se desdobrou em 3, 4. E, inclusive, fiquei aqui no plenário no dia da eleição com ela, aqui, despachando, enfim, eu estava até de plantão. E ela ficou aqui, estava até mesmo desesperada, porque estava chegando tanta informação de propaganda irregular, ela falou, preciso mover até hoje, que hoje é o prazo decadencial. Né? Isso aconteceu no dia, então estou até trazendo... Porque o doutor Ulisses colocou uma questão com muita sabedoria. O fato de acabar o período eleitoral não quer dizer que as partes envolvidas não possam ter interesse em que seja aplicada a multa depois, que a multa vai ser aplicada no processo depois. Então, eu até não sei se é esse o objeto específico que sim, quer fazer que eu queria fazer o recorte era justamente esse, que para mim assim, tem o interesse de agir e outra coisa, pelo preceito secundário da norma, porque ele feriu a norma. Então, assim, eu acho assim, até assim, eu entendo o julgamento do senhor está muito bonito, como sempre, bem fundamentado, como sempre, né? Aprendo muito com Vossa Excelência. Mas, assim, eu tive esse entendimento agora, a semana passada, e eu acho assim, que ele feriu o preceito secundário da norma. Então, assim, eu não sei temos que estudar assim, as razões de decidir desses acórdãos que foram juntados aqui, das emendas que foram juntadas, para verificar o que levou o jurista, né, o juiz, o ministro, a posicionar desse sentido. Agora, nós estamos numa nova fase, uma fase diferenciada do processo eleitoral, nos amplos sentidos que tem esse fenômeno, né? Então, eu penso que nós temos que construir outras alternativas que não essa distinção do feito meramente pelo fim do processo. Sim, mas mesmo nesse caso foram 19 dias, né? Agora é o seguinte, e vou mais, na verdade, a multa é um efeito secundário desse processo eleitoral, porque o controle da propaganda irregular, a multa é apenas para coibir, mas o mais importante é fazer com que a eleição se torne irregular. Então, se o processo eleitoral já se sucumbiu e a propaganda irregular, ela em tese, salvo abuso do poder econômico, ela não tem como gerar a cassação ou evitar a diplomação do candidato, nesta construção jurisprudencial, entende-se que, encerrado o pleito eleitoral
e não se constatado o abuso do poder econômico no processo eleitoral, as irregularidades na propaganda eleitoral, ela perde seu sentido. E aí a multa é um efeito meramente secundário. O que leva à decadência e à falta de interesse de agir é porque a propaganda irregular tem por finalidade, o controle da propaganda irregular tem por finalidade fazer com que as próprias partes controlem as próprias partes. Né? Uma vez encerrado o processo eleitoral, não haveria mais necessidade, interesse de julgar esse processo. Esse é uma das construções jurisprudenciais que dão em base, não é apenas a questão da multa. E essa construção também vai, inclusive, até a condutas vedadas, que você não pode, depois, encerrado o processo eleitoral, você ajuizar a ação. E a ação foi ajuizada depois de encerrado o processo eleitoral, depois de encerradas as eleições. Essa é a questão. Mas assim, a gente, eu não vejo assim, essa relação, esse nexo, né, entre essas duas, até de prejudicialidade, porque assim, não é porque necessariamente houve a multa que vai ser caracterizado o abuso de poder. Pode ser uma decorrência, pode ser. Só quando pode ser. Abuso de poder, então, assim, você pode permanecer. O que o doutor Peleja está colocando, e eu me proponho a refletir sobre isso, é algo que me parece relevante. A jurisprudência consolidada é exatamente como o Dr. Paulo coloca. Agora, o que o Dr. Peleja diz é se não seria o caso de iniciarmos a revisitação dessa jurisprudência, que não para todos, porque, por exemplo, direito de resposta seria impossível. Né? Não tem como. Mas, por exemplo, uma conduta que está, por exemplo, derramamento de santinho, né? É no dia da eleição, né? Passado 10 dias, o Ministério Público reúne os elementos, não vai poder ser sancionado? Será que a data da eleição é a data correta de corte? Talvez a data da diplomação não seria o último dia? Na verdade, é uma revisitação dessa jurisprudência, talvez construir, né? E sabendo que a jurisprudência do TSE é exatamente como o Dr. Paulo coloca. Mas a proposta do Dr. Peleja é fazer uma reflexão sobre isso e talvez tentar dar uma outra diretriz. E assim, nesse sentido, doutor Luiz, já tem sido feito implicitamente, porque o Ministério Público chegou a propor no caso do derramamento de Santinho no dia 8, e nenhuma das partes contestaram, e nem nós negamos seguimento. Claro, pouco dia, mas o Ministério Público propôs no dia 8 e foi dado seguimento normalmente, né? Sem que alguém arguísse a decadência, porque foi logo ali, até porque ele trouxe precedente no sentido da flexibilização. Que é possível caminhar, é possível, eu só não sei se com tantos dias assim. Né? E, doutor Paulo, tem... concreto, está dizendo. Talvez o caso concreto não permita. Não permita, foi... E uma coisa é certa, o direito eleitoral, principalmente o processual eleitoral, ele tem caminhado no sentido de alargar esses prazos. Basta ver o que evoluiu a jurisprudência sobre AIME, sobre fraude, que trouxe para a data do ano eleitoral, né? Então, tudo aquilo que ocorre em relação a fraudes à eleição que é praticada no ano eleitoral... Hoje a jurisprudência mais recente tem permitido a AIME. Outra mudança também que eu posso citar, inclusive foi caso aqui do Mato Grosso, a data de corte também que a jurisprudência fixou relacionado a fato superveniente que acarrete inelegibilidade era a data da eleição. Nós tivemos um caso aqui do Mato Grosso, que foi do Gilmar Fabres, que o TSE manteve o indeferimento do registro de candidatura, sendo que a liminar que garantia a sua elegibilidade caiu depois da data da eleição, e o TSE estendeu isso. Mudou, então também é um reflexo disso. Agora, assim, é preciso tomar cuidado para aquela questão da prova de algibeira. É muito comum, um dos motivos, não do Ministério Público, é que as pessoas deixavam as provas carreadas para no último dia derramar contra o candidato. Então, um dos motivos da jurisprudência é essa. Se você não fez no tempo e modo adequado, não vem agora, depois de encerrado o processo eleitoral, encher a justiça eleitoral apenas para poder provocar desgaste no candidato contrário. E nesse caso específico aqui, embora tenha sido pelo Ministério Público, que não foi nesse sentido, o Ministério Público sequer alegou um fato que o impediu de colocar modo e tempo adequado. Veja que o fato primário ocorreu no dia 28 de setembro de 2018. E só foi ser proposto no dia 26 de outubro. Ou seja, sem que o Ministério Público tivesse dito o porquê que demorou tanto. Né? Então, é claro que nós podemos avançar, mas desde que haja, no caso concreto, uma exceção, porque senão mudar por mudar não faz sentido. Né?
O que o doutor Paulo coloca, ele tem aqui veja que ele tem... me parece que o caso concreto não permite o debate. Mas nós poderíamos Entendeu? alargar, né? Senhor presidente, Mas estamos falando de 26 de outubro, a eleição foi dia 7, né? Mas enfim... O relator está negando provimento. Algum outro colega gostaria já de proferir o voto? Eu aguardo. Todos os outros aguardam? Então o relator negou provimento ao recurso, pediu vista o primeiro vogal, os demais aguardam. Julgamento suspenso. Doutor Paulo, o senhor tem mais um processo que é 1.4, que é da pauta eletrônica 0601-666, recurso de representação, propaganda política, propaganda eleitoral. A mesma matéria do anterior lá. Distribuição de folhetos, de volantes, santinhos, etc. A parte que está recorrendo aqui é o Nilson Aparecido Leitão. A parte recorrida é a Procuradoria. O senhor está com a palavra, não há parecer, o senhor já não há sustentação oral, enfim. O senhor pode ir direto ao voto, se preferir. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto em face de sentença que julgou procedente a representação formulada pelo Ministério Público Eleitoral para condenar o representado Nilson Aparecido Leitão, candidato ao cargo de senador, ao pagamento da multa prevista na legislação. Na representação juizada pelo recorrido, esse assevera em síntese que a reproduz na íntegra, está aqui, os motivos fáticos, né? Peço vênia para não ler. Finaliza argumentando que é evidente o excluído do disposto no artigo 14, transcreveu o presidente do TSE, ofereceu ainda aditamento inicial a fim de incluir os fatos escritos no auto circunstanciado lavrado pela Delegacia Municipal da Polícia Judiciária Civil de Guarantão do Norte e do município de Cláudia. Contestação tempestivamente apresentada. Instado uma vez a se manifestar, o representante ora recorrido requereu a rejeição da preliminar de legitimidade passiva, né, que foi arguído na inicial, na contestação. A sentença foi proferida julgando procedente o pedido. O representado ora recorrente interpôs o embargo de declaração, alegando em síntese a ausência de materialidade nos dois outros locais de votação na cidade de Guarantão do Norte. Contra a razão do recorrido, a oportunidade que requereu que os embargos fossem não conhecidos, se conhecido fossem rejeitados. Os embargos foram conhecidos e rejeitados, considerando que não há que se falar em omissão ou contradição na adesão recorrida que exaustivamente analisou as matérias ventiladas no presentes autos, né? O representado, ora recorrente, interpôs o recurso eleitoral, constante do ID, alegando em síntese, aí estão os motivos do recurso. Pugna final pela reforma da sentença e subsidiariamente requer a minoração da multa aplicada para o patamar mínimo legal. Contra a razão do recorrido, a oportunidade em que requereu a manutenção da sentença atacada, ponderou em síntese que o Ministério Público fundamenta aqui pela manutenção da sentença. Por fim, requereu fosse o presente recurso conhecido, porém negando-lhe provimento. É o relatório, senhor presidente. Só vou aqui disponibilizar, acho que não liberei. Ok. Senhor presidente, nesse caso aqui, eu, de uma forma que eu nunca tinha feito antes, eu estou reformando minha própria sentença, na íntegra. Como diz o ministro Marco Aurélio, eu não tenho compromisso nem com os erros meus, muito menos com os erros dos outros, né? Então, com o direito aqui. E vou dizer o porquê. Na verdade, eu só estou tendo dificuldade de acessar aqui. Só um minutinho só. Estou tendo dificuldade. Estou conseguindo acessar o voto aqui. Espera. Conseguindo acessar o voto aqui, naquela partinha aqui. Está aparecendo aqui. Uhum. Ah, ok, obrigado. Vamos lá agora. O voto estava escondido. Com êxito do recurso por ser tempestivo. Na representação juizada pelo recorrido, foi requerida a condenação do representado, ora recorrente, e a sanção administrativa de multa pela prática da propaganda irregular, conhecida como derramamento de santinhos, em local de votação vias próximas na véspera, o dia do pleito, o que é vedado por lei, conforme já relatado.
Esclareço inicialmente que 3 foram os locais de votação nos quais, segundo o Ministério Público Eleitoral, teriam ocorrido a apoplexia ou derramamento de santinhos. Na sentença, bem especifiquei os locais onde os fatos se deram. Um aqui em Cuiabá, em que eu inicialmente indico que não foi comprovada a materialidade. Outro na Escola Estadual Irani, em Guarantã do Norte. Outra em município de Cláudia. Aduziu o recorrente, em suas razões, resumidamente, os seguintes tópicos. 1. As fotografias que acompanham os autos de constatação em ambas as cidades, de Cláudia e Guarantã do Norte, divergem do seu conteúdo, evidenciando a ausência de santinhos, ou B. Pequena quantidade de material de campanha se mostrando frágeis e não comprovando a materialidade da conduta aventada, afastando assim a sua presunção de veracidade. E minoração da multa, é o pedido alternativo aplicado, né? O recorrente insurge-se de forma fundamentada, inclusive desde os embargos de declaração, quanto à valoração de prova feita por esse magistrado, por ocasião da sentença, no que diz respeito aos fatos ocorridos na Escola Estadual em Guarantã do Norte e na Escola Estadual em Cláudia. Da ausência de fotos comprovando de ilícito eleitoral. Antes de adentrar ao mérito, cumpre esclarecer que, em se tratando de apoplexia, tenho adotado em relação à valoração de prova a utilização de 3 premissas, são aquelas que eu sempre menciono aqui. Peço vendo para não ler. Em relação ao local de votação, logo após a terceira premissa aqui, situado na Escola Estadual Irani Jaime Farina, não obstante tenha considerado a existência da materialidade por ocasião da sentença, reexaminando o acervo probatório, notadamente as fotos constando ID, página 3, ID 8769, página 3, observe que não é possível constatar a existência de fotos de santinho em relação à hora recorrente. Em relação a ele e a ninguém mais. Há uma foto, e nessa foto distante há pequenos santinhos, e de fato não dá para visualizar há santinhos, mas não consegue identificar de nenhum candidato, muito menos do representado. Então, numa revisão de provas, na valoração, com efeito, trata-se de foto efetuada à distância, não sendo possível identificar a quem pertencem os quase imperceptíveis santinhos que constam da imagem. Logo, aplica-se a terceira premissa acima mencionada, ou seja, embora haja um auto circunstanciado afirmando a existência de, entre aspas, grande quantidade de material espalhado, quando se analisa a única foto em base à materialidade, não se enxerga santinho que possa ser associado a qualquer candidato, muito menos ao recorrente. Na prática, a materialidade está alicerçada exclusivamente no auto circunstanciado que contraria o entendimento por mim defendido em casos semelhantes a este. Nesse ponto, por ausência de materialidade, tem o que deve ser dado provimento do recurso. E o outro item, que é da pequena quantidade de santinhos do município de Cláudia. Pondera o recorrente que no referido local de votação as fotos evidenciam quantidade inferior a 15 santinhos. Em relação ao local de votação situado na Escola Estadual Manuel Campos, em Cláudia, não obstante tenha considerado a existência da materialidade por ocasião da sentença, reexaminando o acervo probatório, notadamente as fotos constantes de D, página 1 a 3, observe que não é possível constatar a existência de quantidade considerável de fotos de santinho em relação à hora recorrente. E além de não ser uma quantidade considerável, ainda assim os santinhos só se tornam perceptíveis quando se faz um zoom das fotos, demonstrando a precariedade da prova. Esse é o problema da prova foto digital. Tirar a distância, você às vezes até que você consegue ampliar, mas com muito cuidado. A propósito, quando analisei o fato em relação ao local de votação situado em Cuiabá, ao afastar a materialidade, assim me posicionei. Não obstante a foto constante da página 5 da exordial, demonstre inequivocamente o santinho do candidato ora representado, mediante um zoom na mão do servidor que efetua a constatação, a quantidade do material que é possível visualizar, lançado nas calçadas, é ínfima, sendo possível visualizar que o volume maior dos santinhos derramados é referente a outros candidatos, né? Essa fundamentação não passou despercebida ao recorrente, que ainda em sede de embargo de declaração, suscitou a tal contradição. Os embargos só não foram por mim acolhidos porque não se tratava de contradição, mas sim valoração da prova, insuscetível de controle via embargo de declaração. Mas, agora em sede recursal, há de se reconhecer que, de fato, a quantidade de santinhos no mencionado local de votação é ínfima e, mais ainda, como já ressaltado anteriormente, só se visualiza o santinho contendo a imagem do recorrente quando se faz um zoom, o que demonstra a baixa qualidade da prova. Além dos diversos precedentes juntados pelo recorrente em sua peça recursal sobre a não caracterização do derramamento de santinhos por sua quantidade ínfima, e aqui eu cito, eu trago aqui a colação o presidente dessa corte da Lava, doutor Marcos Faleiros, assim emendado,
O item 2. No caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o lançamento de 30 santinhos, e aqui são menos de 15, em apenas um local de votação não configura derramamento ou chuva de santinhos, é conduta atípica. Recurso provido. Aqui está julgamento de 9 de março de 2017. Portanto, caracterizada a quantidade ínfima de santinhos, também nesse ponto há de ser reformada a sentença recorrida. Ante o exposto, acolho das razões do recorrente Nilson Aparecido Leitão e dou provimento ao recurso para reformar a sentença proferida a fim de julgar improcedente a representação eleitoral. É como voto, senhor presidente. Os colegas aprenderam bem o fato, a questão trazida, o colega está tendo a humildade de reconhecer o equívoco ao proferir o ato que é objeto da resignação, e com isto ele está dando provimento. Todos estão de acordo? Então eu proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator. Parece que a missão do colega, como um dos integrantes dos juízes de propaganda eleitoral, está cumprida, e eu quero parabenizá-lo, a ele e aos demais também colegas que compuseram esse grupo, que o Nilson está me dando informação de que pela primeira vez na história desse tribunal não haverá nenhum processo a ser distribuído por qualquer um dos membros do Pleno, pela razão simples de que eles, todos os processos aos quais foram submetidos à sua apreciação, eles julgaram. Então não há nenhum processo pendente. Então isso eu quero com isto parabenizar o colega, extensivo aos demais, né, pelo brilhante trabalho que prestaram a essa instituição. Meu muito obrigado. Senhor presidente, obrigado. Levarei sim esse agradecimento aos demais colegas, e cabe informar a Vossa Excelência e aos demais membros dessa corte que eu, doutor Mário Cono e doutor Jacques estaremos fazendo ainda esse ano um ofício encaminhado à presidência relatando as experiências positivas e alguns aspectos que podem ser melhorados para que nesse processo continuado de melhoria Vossa Excelência possa adotar as providências necessárias. Deixar claro aqui que além do empenho nosso, de todos os juízes e toda a assessoria que eu quero estender aos nossos assessores incansáveis no trabalho, isso só foi possível pelo apoio administrativo de Vossa Excelência na condição de presidente, do Nilson na condição de diretor administrativo, o apoio do Breno, principalmente naquela primeira fase, Breno, você, o Gustavo, a Marcela, todo mundo ali, no sorteio, enfim, então, do horário eleitoral, sem o apoio de toda a estrutura administrativa do tribunal, eu pude trabalhar e trabalhei em 2014, e o trabalho foi muito bem feito. Mas esse ano a estrutura estava um pouco melhor, estava mais estruturada. Não que lá tivesse ruim, não quero ser injusto, estava muito boa a estrutura em 2014, mas esse ano nós tivemos condições, até o PJI facilitou muito, então eu quero aqui também devolver, Vossa Excelência nos felicitou, e eu quero aqui dizer que isso foi possível também pela estrutura colocada à nossa disposição, e deixar o nosso agradecimento também a todos os colegas pela paciência que tiveram conosco. Obrigado. Muito obrigado. Peço para a doutora Vanessa vir para o plenário, e vamos fazer julgamento em bloco. Cadê aquele negócio lá? Ela mandou. Vamos trazer a julgamento em bloco da relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, o processo 1.5, que é o processo eletrônico 0601-747, assunto é prestação de conta ao cargo de deputado estadual Edmilson Costa Carmo. O processo na sequência 1.6, o PJ 0601-333, o requerente é José Walter Batista dos Santos.
E também o processo 1.7, que é o 0601-532, prestação de conta, de Francisco Teodoro da Silva. O parecer nos dois primeiros são idênticos, no sentido de julgar não prestadas as contas. E em relação ao terceiro anunciado, também pelo julgamento das contas não prestadas. Enfim, é o mesmo parecer. Com a palavra, digo no relator. Senhor presidente, são processos com o mesmo final, eles transcorreram regularmente, o processo transcorreu regularmente em todas as suas fases, houve a citação, não houve a apresentação de quaisquer contas, então, já passando diretamente ao voto, se me permite, pelo julgamento de contas não prestadas dos 3 processos que foram mencionados por Vossa Excelência. Como voto? Todos estão de acordo? Indagaria, senhor presidente, se tem alguma necessidade de devolução de recursos, porque eu tenho caso que tem. Não. Não. Mas na verdade é difícil até saber. Dá, em alguns casos dá, porque tem recurso no fundo. Mas aí você tem que ter informação do partido para fazer o cruzamento se foi passado algum recurso público a eles, candidato aí que não prestou conta. Não é isso? É isso. Mas nesse caso aqui não tem essa. Eu me lembro. Não, né? O sistema também ele faz o batimento, já é automático também. Então, a conclusão para esses 3 processos o Tribunal de Unanimidade declarou não prestadas as contas do candidato, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Outro, com vários processos, julgamento em bloco, da relatoria doutor Ricardo Gomes de Almeida. É o processo 1.8, 601, 170, 601, 101, o 601, 266 e o 601, 525. Todos eles também pelo julgamento das contas como não prestadas. Não é isso, doutor Ricardo? O parecer foi nesse sentido. O senhor está confirmando? Senhor presidente, eu só quero fazer uma distinção. Eu estou usando como paradigma o processo de Laudinir Lino Rossi. Eu estou votando, assim como os demais, eu estou votando pelas contas como não prestadas, né? Todavia, apenas no caso do Laudinir Lino Rossi, eu estou determinando a devolução. Deixa eu só verificar aqui como é que ficou o voto. Então, em todos eles, senhor presidente, eu estou, como consequência, estou julgando as contas não prestadas, determinando o impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos até efetiva apresentação das contas, com base no artigo 83, inciso 1 da resolução TSE 23.553/2017. E apenas no caso de Laudinir Lino Rossi, estou determinando a devolução do importe de R$ 19.250 ao fundo partidário. É como voto, senhor presidente. E recurso de origem não identificado no valor de R$ 5.000. Então, totalizando R$ 24.250 ao Tesouro Nacional, na realidade. Não é nem ao fundo partidário. A CCIA tem como levantar esse tipo de informação. Tá? Então, na realidade, ficou ao Tesouro Nacional mesmo. Não é ao fundo partidário, porque ele recebeu do Tesouro Nacional e não prestou contas. Né? Então, a informação vem da CCIA, doutor Ulisses.
Todos estão de acordo? O colega está informando. Sim, mas se ele recebe o caso concreto. Posso fazer uma proposta para o pleno? Até porque, Ou não. antes de Vossa Excelência, o que está me ocorrendo aqui é se receber dinheiro do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha e não prestar conta, se não pode caracterizar também uma improbidade administrativa. De modo que, se o pleno concordar, eu acrescentaria no meu final do voto a remessa de cópias ao Ministério Público que tem atribuição para tal, para averiguar a possível prática de ato de improbidade administrativa, porque o dinheiro é público. Né? Mas, se ele recebeu, não aplicou na campanha, não estou dizendo que é o caso concreto e afirmo, e vamos imaginar, embolsou o dinheiro, isso me parece apropriação de débito. Mas o particular, quando ele atua de alguma forma, eu vou citar o exemplo. Tem que ter um agente público. Eu vou citar o exemplo de uma federação, por exemplo, que recebe dinheiro público, o gestor ele responde. Porque a lei, nesse caso, salvo o melhor juízo, está aqui o doutor Luiz Aparecido Bertolucci, que pode nos trazer luzes para isso, mas, salvo engano, ele age como na condição de. É como. Né? Se ele estiver na função ou agindo como tal, mas de qualquer forma eu acho prudente encaminhar ao Ministério Público, independe disso, se o Ministério fará essa análise. Sim, eu próprio estou de acordo que, enfim, tratando-se de uma possível malversação de recursos públicos federais, isso pode ser realmente encaminhado ao Ministério Público para análise devida. Como ficamos? Então, vai declarar não prestadas as contas e, se for o caso, encaminha o Ministério Público. Então, vamos consignar no seu voto, no final, né, que extrai-se cópia das peças dessa prestação de contas e encaminha à Procuradoria Eleitoral para verificar a incidência de algum ilícito penal, como, né, ou improbidade, certo? Então você vai consignar isso. Então todos estão de acordo? Então o Tribunal Preliminar declarou não prestadas as contas dos candidatos, nos termos do voto do relator, com um acréscimo em plenário, né, da determinação. Doutor Ricardo, o senhor tem aqui a prestação de contas de Henrique Lopes do Nascimento. O parecer é pela desaprovação das contas. Estou me referindo ao processo 0601-417, 1.12. Trata-se de prestação de contas de Henrique Lopes do Nascimento. O parecer aqui é pela desaprovação, senhor presidente. É o relatório. Ou não? Ratifico, senhor presidente. Ratificar o parecer? Senhor presidente, conforme relatado acima, é a prestação de contas de Henrique Lopes, né? E eu estou desaprovando as contas. Eu vou tentar resumir. Indicou, conforme se depende dos autos, após a emissão do parecer técnico conclusivo de contas, constatou-se ainda a presença de uma impropriedade técnica, escrita no item 1-1, referente ao atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha. Indicou ainda o órgão técnico recebendo doações efetuadas por pessoas físicas desempregadas há mais de 120 dias, conforme consulta. Segundo as regras expostas na Resolução 23553, que regulamenta a prestação de contas de campanha para as eleições de 2018, a comprovação da capacidade financeira de terceiros que doarem para as campanhas eleitorais devem ser investigadas em ação própria, após a apuração anual pelo TSE e pela Secretaria de Receita Federal, e sujeito infrator a multa de até 100% do valor ultrapassado, sem prejuízo de eventual responsabilização do candidato por abuso de poder econômico. Apontou ainda a existência de doação de inúmeros servidores públicos estaduais em uma indicação de indício de doação de fonte vedada. No entanto, cumpre observar inexistir vedação legal
para a percepção de recursos financeiros ou estimáveis de dinheiro doados por servidores públicos. Nem a profissão, nem a qualidade de servidor público retiram da pessoa os atributos da cidadania e, consequentemente, a possibilidade de participar plenamente da vida política do país. Demais, o fato do candidato ser professor da rede pública de ensino, além de ex-presidente do sindicato estadual, não faz emergir dúvida quanto ao engajamento dessas pessoas em prol da campanha do candidato. Em ambos os casos, doações por pessoas desempregadas, doações realizadas por servidores públicos na rede estadual, o que nos resta averiguar é se a origem dos recursos restou devidamente identificada com a regular indicação do CPF do doador, além de ter sido observada a forma prevista em lei, quanto à transferência aos limites de depósito, que, ao que tudo indica, restou superado pela análise técnica. Outro ponto de destaque da análise foi a vasta distribuição de material de campanha por transportadoras a diversos municípios do estado, sem indicação de quem elaborou para a distribuição desses materiais. O presente tópico já restou superado em diversos julgados dessa corte, quanto à aplicação de ressalvas, haja visto se tratar de suposições que não ensejam, por si só, sua desaprovação. Superados os apontamentos acima destacados, passo a análise das irregularidades não sanadas. Tópico 1, item 2. Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas. Análise técnica. Da ocorrência esclarecidos os fatos, bem como apresentada a documentação necessária, com exceção da autorização do Diretório Nacional sobre assunção de dívida pela agremiação estadual que for apresentada, se refere à assunção de dívida pelo Diretório Estadual. Inconsistência parcialmente atendida. Cito aqui a resolução e prossigo. Conforme destacado, a unidade técnica indicou que a presente irregularidade fora sanada de forma parcial. Isso porque constatou-se a ausência de documento que comprove a devida autorização do Diretório Nacional, na forma como prevê a legislação acima destacada. Logo, mesmo ciente da ausência da referida autorização, tendo em vista a pequena monta envolvida, coaduna com o entendimento da dor da Procuradoria no sentido de tratos de impropriedades de ordem estritamente formal ou tidas como pouca relevância, e sendo assim, não comprometem eventual fiscalização. Tópico 3, item 4. Houve comercialização de bens e ou realização de eventos sem prévia comunicação da Justiça Eleitoral, em desacordo com o que dispõe o artigo 32.1 da Resolução TSE 23553, de 2017, que impossibilitou a sua fiscalização. Solicita-se esclarecimentos, bem como informações de que o quanto foi arrecadado. Aponta o órgão técnico a identificação de um evento para arrecadação de recursos para a candidatura do requerente. Após os esclarecimentos apontados no parecer técnico, restou ainda ausente a informação do valor total arrecadado, além da indicação dos doadores. Logo, observa-se que o prestador de contas não apresentou os documentos exigidos pela norma, nada obstante lhe tenha sido concedida a oportunidade para tanto. Com efeito, a ausência de detalhamento adequado das receitas obtidas, no meu sentir, constitui irregularidade grave, e a sua desatenção impede o controle efetivo da Justiça Eleitoral, caracterizando a omissão de receita, ensejando a sua desaprovação. Isso porque a presente conduta feriu preceitos importantes da resolução do TSE, que exige a declaração de todas as espécies de receitas e despesas realizadas na campanha, além da emissão de recibo eleitoral, nota fiscal respectivo, afetando de modo grave a rigidez das contas, na medida que impede o próprio trabalho de fiscalização da Justiça Eleitoral. Nesse caso, eu estou aqui, por esse motivo, considerando grave essa inconsistência. Próximo, a seguinte, item tópico 3, item 6. Da justificativa dos lançamentos realizados nessa retificadora, verifica-se que, com os ajustes, há uma sobra financeira de R$ 596,15 referente a outros recursos e R$ 373,59 relativo ao fundo partidário. Contudo, foi apresentado cópia do cheque 850040, aqui cita a conta, no valor de R$ 459,59 emitido para a agremiação partidária, e foi apresentado com os recibos no valor de R$ 459,59 e R$ 109. No presente apontamento, a unidade técnica constatou inconsistência nos registros quanto aos recursos recebidos do fundo partidário e outros recursos, e as despesas pagas com esses valores, concluído que, abro aspas, nem mesmo os dados dos extratos bancários estão refletindo a movimentação financeira realizada na campanha em razão da discrepância dos valores e sobras apontados na retificadora, fecho aspas. Ora,
é inconteste que as normas eleitorais devem ser interpretadas de forma a possibilitar o efetivo controle da movimentação financeira da campanha, de modo que devem ser rejeitadas as contas quando resta evidente que houve desrespeito às normas vigentes, comprometendo a lisura e a confiabilidade das contas prestadas. Na espécie, denota-se desídia do candidato quanto ao cumprimento das formalidades necessárias dispostas na lei para a aprovação de suas contas. Com essas considerações em total consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas do candidato Henrique Lopes do Nascimento nos termos do artigo 33 da Lei 9.504/97. E resolução. É como voto, senhor presidente. Todos estão de acordo? O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Henrique Lopes do Nascimento nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Na sequência, doutor Ricardo, processo eletrônico 0601-511, prestação de conta de candidato a cargo de deputado estadual Suelme Evangelista Fernandes. O parecer escrito é pela desaprovação das contas. Trata-se de prestação de contas de Suelme Evangelista Fernandes, eleito segundo suplente para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Parecer é pela desaprovação, senhor presidente, é o relatório. Ouça-se a doutora Procuradoria. Ratifico, senhor presidente. Ratificado, doutor Ricardo, com a palavra. Senhor presidente, eu estou também desaprovando as contas e vou citar aqui as irregularidades. Assim, a unidade técnica ponderou pela desaprovação das presentes contas, tendo em vista persistirem diversas irregularidades graves que impediram a análise da presente contabilidade, além de não ter sido apresentados documentos obrigatórios apontados nos itens 1-3 abaixo descritos. Extrato bancário completo, documento comprovando a transferência da sobra financeira de campanha no valor de R$ 40 mil, R$ 665,61. Documentação de assunção de dívida no valor de R$ 1.000. Não registro de contas abertas. Não apresentação dos documentos pagos em espécie, viação chavante, etc. Senhor presidente, aqui só pela ausência de informação, de apresentação de extrato bancário, eu tenho entendimento que isso impede a efetiva análise das contas e, portanto, eu estou desaprovando a presente conta de campanha. Senhor presidente, todos estão de acordo, colegas? Então, a unanimidade do tribunal desaprovou as contas no termo do voto do doutor relator, em consonância também com o parecer ministerial. Passemos agora à pauta administrativa. O desembargador Pedro Sakamoto tem aqui o processo, eu vou anunciar em bloco. Revisão do eleitorado, coleta de dados biométricos da primeira zona eleitoral, tem o da 39ª eleitoral, mesmo assunto, tem o da 51ª zona eleitoral de Cuiabá, e por fim o 55ª zona eleitoral. Todos eles é o mesmo assunto. O desembargador Pedro está com a palavra. Pois é. Cuida-se de revisão do eleitorado do município de Cuiabá, conforme determinação contida na resolução TRE-MT 1985-2017, nos termos do provimento da CGE 16-2016, realizada de modo conjunto pelas 1ª, 39ª, 51ª e 55ª zonas eleitorais no período de 13 de fevereiro de 2017 a 23 de novembro de 2018. Ressalta-se que todas as zonas eleitorais envolvidas publicaram a tempo seus respectivos editais, convocatória no Diário da Justiça, eletrônico, do TRE-MT. Após o encerramento dos trabalhos, informaram aqueles juízes eleitorais, em resumo, que foram constatados os seguintes percentuais de cadastramentos biométricos. Primeira zona, 70,32% do eleitorado. 39ª zona eleitoral, 67,99% do eleitorado. 51ª, 70,92% do eleitorado. E a 55ª, 65,15%
25% do eleitorado. Portanto, em média, Cuiabá atendeu 68,62% do eleitorado convocado, estando os faltosos passíveis de ter a inscrição eleitoral cancelada por ausência à revisão. Em manifestação nos autos, todos os outros promotores eleitorais da capital externaram entendimento quanto à legalidade dos procedimentos, posicionando-se pela sua homologação. Por sua vez, os juízes eleitorais prolataram as respectivas sentenças, publicando no Diário Oficial da Justiça Eletrônico desse tribunal, ocasião em que determinaram o cancelamento das inscrições dos eleitores que não se apresentaram à revisão, ressaltando-se por oportuno o trânsito em julgado das decisões sem a interposição de recurso. Em cumprimento do artigo 22 da Resolução TRE-MT 1985-2017, os eminentes magistrados apresentaram minuciosos relatórios finais acerca dos trabalhos revisionais com posterior remessa dos autos a este tribunal. Os processos físicos que cuidam a matéria aportaram recentemente nessa corregedoria, sendo que nos dias 13 e 15 de dezembro foram atuados nessa corte regional e nos dias 14 e 17 de dezembro seguiram a dota Procuradoria Regional Eleitoral para manifestação. Conforme já manifestei em relação à revisão de eleitorado no município de Vargem Grande, empenho de pontuar que a teor da regra continua no artigo 25 da Resolução TRE 1985-2017. Em nosso sentido, o presente processo revisional deve ser homologado ainda antes do recesso forense, principalmente a tempo de regularizar a situação daqueles eleitores que compareceram aos cartórios eleitorais após o dia 23 de novembro de 2018. Melhor explicando, essas centenas de eleitores, cerca de 1.164, que compareceram ao juízo eleitoral após o encerramento da revisão, tiveram colhido seus respectivos dados biométricos. Entretanto, tais requerimentos de alistamento eleitoral estão suspensos no sistema ELO, sendo que tais lotes de operações somente serão processados pelo sistema de cadastro eleitoral após homologação por parte desse tribunal. Assim, caso o eleitor necessite nesse final de ano requerer a expedição de passaporte, por exemplo, fatalmente não terá êxito, pois a certidão eleitoral não lhe dará a necessária quitação. A doutora Procuradoria Regional Eleitoral em manifestação de hoje opinou pela regularidade dos trabalhos e consequente homologação da revisão de eleitoral em apreço e relatórios. Presidente. O senador da Procuradoria se manifestou? Ratifico, senhor presidente. Pode continuar com a palavra. Eminentes pares do outro procurador, conforme relatado, por meio do provimento 16 de 2016, a Corregedoria Geral de Justiça Eleitoral aprovou a relação dos locais mato-grossenses a ser submetida à revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos entre os anos de 2017 e 2018, entre os quais figurou o município de Cuiabá, que conta com a jurisdição da primeira, 39ª, 51ª e 55ª zonas eleitorais. Analisando detidamente esses autos, verifica que foi dada a necessária publicidade da revisão aos eleitores, aos partidos políticos, ao Ministério Público Eleitoral, à imprensa e aos órgãos locais, constatando-se dessa forma que todas as formalidades legais previstas na legislação de regência foram rigorosamente obedecidas. Com efeito, apenas para fim de registro, informa que juntas as zonas eleitorais da capital atenderam um quantitativo equivalente a 68,63% das inscrições eleitorais do município, o que não compromete o resultado final da revisão em apreço. É imperioso ressaltar ainda que, contra a decisão que determinou o cancelamento das inscrições eleitorais, não houve interposição de qualquer recurso, conforme relatado. Diante disposto em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela homologação dos procedimentos de revisão de eleitorado com coleta de dados biométricos do município de Cuiabá, com fundamento no artigo 76, inciso 2, combinado com o artigo 73, parágrafo único da resolução TSE 21.538/2003 e artigo 23, inciso 2 da resolução TRE-MT 1985/2017. Dada a urgência que o caso requer, determina que a Secretaria Judiciária encaminhe de imediato os autos à Corregedoria Regional Eleitoral, que fará o registro
da data da homologação da revisão do eleitorado no sistema Elo, ato contínuo, os juízes eleitorais de origem deverão providenciar o efetivo processamento de todas as inscrições eleitorais canceladas no sistema Elo, mediante o lançamento do código ASE 469. Por último, conseguindo os mais sinceros reconhecimentos pelo empenho e dedicação de todos os envolvidos em tão complexo e importante procedimento, em especial servidores, juízes, promotores, órgãos parceiros e ao douto Procurador Regional Eleitoral, como voto, senhor presidente. Todos estão de acordo com o colega? A conventia foi realizada, 120 e poucos mil não compareceram, então está sendo cancelado, como já tinha sido comunicado a eles, e eles serão obrigados a refazer o alistamento. Em face também da urgência, senhor presidente, que o caso requer, que já tem mais de 1.000 inscrições já para ser feita, né, do novo alistamento, já com os dados biométricos. Então todos estão de acordo? Então, procurando o resultado, o Tribunal por Unanimidade homologou os procedimentos de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no município de Cuiabá, em todas essas zonas declinadas e, consequentemente, cancelando aqueles que não compareceram. Na sequência, tem bloco do município de Várzea Grande. Várzea Grande, isso. É o da 20ª Zona Eleitoral e da 40ª Zona Eleitoral. Com a palavra o relator, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, só que lá nós atingimos um percentual um pouco maior, de 73,27% do eleitorado. E nesse mesmo sentido, senhor presidente, nós estamos aqui votando pela homologação dos procedimentos de revisão do eleitorado de Várzea Grande, com fundamento na resolução do TSE 21.538 de 2013 e o artigo 23.2, esses dois da resolução TRE-MT 1985 de 2017, da mesma forma, para que nós possamos efetivar o respectivo cancelamento. Todos estão de acordo? Então está ratificado, né, o parecer. Então a conclusão é a mesma do anterior. Então o Tribunal Unanimidade homologou o procedimento de revisão eleitorado com coleta de dados biométricos do município de Várzea Grande. Prezados colegas, não havendo nenhum processo de julgamento. Antes de Vossa Excelência encerrar, gostaria só de fazer uma consideração e um esclarecimento, até provocado pela assessoria de comunicação desse tribunal e também para que haja a mais absoluta transparência, especialmente nos atos relacionados às prestações de contas. Esse tribunal conseguiu julgar todas as prestações de contas dos candidatos eleitos, exceto uma, que é de minha relatoria, que é da candidata eleita Selma Arruda. E, como eu falei, a assessoria de comunicação entrou em contato com o gabinete, questionando até se esta prestação de contas seria julgada ainda nas últimas sessões deste ano, até pelo interesse e a transparência que se tem no julgamento desses processos. De modo que faço os esclarecimentos pertinentes até a Corte e para que haja, como dito, transparência com relação ao encaminhamento desse processo a julgamento desse colegiado. Na última quinta-feira foi quando o Ministério Público apresentou o parecer relacionado a esta prestação de contas. Ocasião em que, inclusive, o doutor procurador, doutor Pedro, em diálogo que teve comigo, me alertou que o parecer havia relacionado algumas irregularidades nesta prestação de contas que não constavam do parecer da CCIA. Me fez esse alerta até mesmo para que eu me atentasse sobre a necessidade de ouvir os prestadores de contas, tendo em vista a inovação que ocorreu naquele parecer. Evidentemente que não havia alternativa se não ouvir os prestadores de contas, de modo que houve a intimação e o prazo para essa manifestação se findou ontem. O processo veio para mim hoje, então concluso, preparado para relatório e voto. O relatório e voto está pronto, já estou pedindo pauta deste processo, contudo, ultrapassado o prazo de 3 dias antes da diplomação, há necessidade de publicar a pauta. Então, apenas por esta razão, esse feito não será levado a julgamento, não trouxe nesta sessão, estaria apto a julgar,
E também não será possível na sessão de amanhã, tendo em vista que há necessidade de 24 horas de antecedência. Então, houve particularidades neste caso, apesar de eu ter feito todo o esforço para trazer a julgamento, foi impossível neste período. E em respeito aos próprios prestadores de contas, ao Ministério Público, que fez as postulações, a este colegiado e também à sociedade, eu presto esses esclarecimentos para que haja a maior transparência possível. Eu agradeço e parabenizo Vossa Excelência por esse esclarecimento, para que não haja nenhuma dúvida, né? E nem crie nenhuma fantasia em torno do fato. Declaro encerrada, lembrando apenas que amanhã nós temos a sessão no período matutino, às 8h30 da manhã. Obrigado.